Graças a Deus. O Senhor está aqui e nós estamos aqui para juntos compartilhar e descobrir na palavra de Deus ou redescobrir aquilo que já sabemos, fortalecer o nosso conhecimento bíblico, espiritual e crescer nesse conhecimento, porque os tempos são maus, os tempos difíceis, nós estamos vivendo dias trabalhosos. Convém que a igreja esteja bem equipada, bem munida, cada ovelha, como o nosso reverendo tem falado, voltar à Bíblia, voltar à palavra de Deus, voltar a se encharcar com a palavra de Deus, porque é preciso ter esse referencial da palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. Daí que nós vamos estudar durante esses 2 dias, sobre o Espírito Santo, e nós vamos virar páginas da Bíblia aqui para juntos, descobrirmos essas coisas maravilhosas que o Espírito Santo tem trazido à palavra, colocado na palavra, porque ele que inspirou a palavra, E nós precisamos estar com essas coisas em nossa mente, em nossa memória e participando ou praticando no nosso viver diário. Os irmãos podem sentar. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, primeiramente no capítulo 4 de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Esse é um texto que é uma parcela da Bíblia que muita gente sabe de cor, talvez a maioria, e nós vamos repeti-la aqui com certeza. João 4, 24, Jesus está falando com a mulher samaritana. Ela está questionando Jesus a respeito da religiosidade dela como samaritana e dos judeus, que Jesus estava ali representando. E nesse questionamento, ela quer saber onde era o lugar ideal para a adoração. Qual era o lugar? Qual era onde se deveria adorar realmente? E ela começa a questionar Jesus sobre o verdadeiro lugar de adoração. E Jesus responde para ela esse versículo aí. Vamos ler juntos? Deus é e importa que os que o adorem em verdade. Deus é Espírito. E os que o adoram, importa que o adorem em Espírito e em verdade. Essa definição de Deus como Espírito fica assim, muitas pessoas ficam confundidas. Mas não é possível e tal, uma pessoa é pessoa ou é espírito, como é? Então, veja bem, Deus é um ser supremo, pessoal, divino, é espírito, existente por si mesmo, não tem princípio nem fim de dias. Lá no Gênesis, quando você abre o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, você encontra lá dizendo: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então Deus é o início de tudo, E ele mesmo não tem um princípio. Se ele tivesse um princípio, não seria Deus. Ele é absolutamente inigualável. E tem uma coisa, não há possibilidade de você descrever Deus com palavras humanas, como? Então, vários escritores, vários comentaristas, então eles definem dessa forma: um ser supremo e pessoal. Supremo, acima de tudo. Supremo, supõe-se que é acima de tudo, de todas as coisas. Pessoal, porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Existente por si mesmo. Consciente, de infinita perfeição. Faz todas as coisas de acordo com um plano pré-determinado por ele mesmo. O seu conselho eterno estabeleceu todas as coisas. Então, a Bíblia ela não se preocupa em descrever Deus, mas ela mostra a natureza, mostra os atributos divinos. Então, ela demonstra para nós que nós adoramos a um Deus que é único, é um, mas é coexistente em 3 pessoas.
Então, a Bíblia, ela mostra isso. Não é uma preocupação na Escritura de escrever, a Deus é dessa forma, Deus é assim, assim, assim. Há várias descrições na Bíblia em que você vê algumas palavras tentando definir para que a nossa compreensão alcance e usando até algumas, vamos dizer assim, partes do corpo humano, para ouvido de Deus, né? As narinas de Deus, a boca de Deus, enfim. Mas todas essas linguagens são aquelas metáforas que o próprio Espírito Santo usa para que nós compreendamos melhor a palavra. Mas com certeza, Deus é um Deus único, Espírito. Deus é Espírito. E uma coisa, essas três pessoas que compõem Deus, né? Deus, três pessoas coexistentes, não é um Deus, outro Deus e outro Deus. Não, um só. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há distinção entre eles no que diz respeito a realizações. Mas não há distinções entre eles porque eles são um. A tua mente e a minha mente não conseguem alcançar isso a ponto de você dissecar. Mas a fé que você tem na palavra e o Espírito Santo te abençoa, te ajuda para compreender, você aceita isso pela fé. E você vê o efeito disso na sua vida, que é isso que é o mais importante. Entendeu? Então, veja bem, quando nós falamos de Deus Espírito, e hoje nós vamos tratar aqui do Espírito Santo, que é a quem nós estamos honrando desde ontem, recebemos aqui as boas-vindas nesse encontro que inédito, né? Encontro com o Espírito Santo, inédito. Mas louvado seja Deus que Ele está recebendo isso de nossa parte como uma oferta preciosa, e eu creio que nós temos muitas bênçãos para receber. Então, Deus Espírito Santo é Deus. Agora, esse Deus, tá? Esse Deus, Ele se humanizou e Jesus veio. Você vai ouvir sobre Jesus. Jesus veio, é Deus. Deus que se fez carne, mas não deixou de ser Deus, Espírito também. E o Espírito Santo é aquele que permeia toda a Escritura. Veja bem, quando você fala no Espírito Santo, você está falando de Deus. Espírito Santo é Deus, Ele é Deus. E uma coisa, Ele é uma personalidade divina. Ele não é uma personalidade humana, não é uma personalidade física, personalidade divina e espiritual. Agora, por que eu afirmo, e por que você pode afirmar que o Espírito Santo é uma personalidade? Porque geralmente nós ouvimos na nossa conversa diária, no nosso dia a dia, personalidade é alguém importante, personalidade da música, personalidade do teatro, personalidade disso, daquilo. Mas o Espírito Santo, quando fala de personalidade, gente, nós estamos falando da própria pessoa. E para ser uma personalidade, a comprovação de que é uma personalidade, ela está incluída em três situações, três características que dão nota, que dão a veracidade de que é uma personalidade. Aquela pessoa é realmente uma pessoa, ainda que não seja uma pessoa corpórea. Eu e você temos corpo. Todos nós temos corpo. O Espírito não tem corpo. Amém? Não tem corpo. É uma personalidade incorpórea. Não tem corpo. Mas é uma pessoa. É uma pessoa. E aí, como é que eu provo que é uma pessoa? Porque para ser uma pessoa, para ser uma existência pessoal, entendeu? Tem que haver três determinantes, que é a vontade, as emoções e também emoção, vontade e inteligência. Isso aí forma a pessoa. Agora veja bem, quando eu falo da personalidade do Espírito Santo, eu posso descrever da seguinte forma: é personalidade divina, sim, dotada das qualidades que caracterizam a existência pessoal, com autodeterminação e também autoconhecimento.
autoconsciência. Veja bem, o Espírito Santo, ele tem a sua determinação, porque ele é Deus. Ele determina, nós vamos ver aqui que ele determina, ele indica, ele orienta, enfim, direciona, tá? E ele tem autoconsciência, ele sabe de tudo. Agora veja bem, uma pessoa, como eu falei, ela tem inteligência, que é o intelecto, tem sentimentos, que é a emoção, e tem também a vontade, que é também conhecida como volição. A gente não precisa tratar muito profundamente disso. Mas veja bem, quando eu falei de personalidade, fixe na sua mente que o Espírito Santo é uma personalidade espiritual divina. Espírito Santo é uma personalidade espiritual divina. Por que eu estou falando espiritual? Porque há outros espíritos por aí, né? E divina porque é Deus. É Deus. Então, personalidade divina, Deus. Agora, ela não é corporalizada, não tem corpo. Então, mas isso aí, quer dizer, não existe no mundo material, mas isso não impede que ele exerça todas as funções. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele possui todos esses atributos de uma personalidade. E nós vamos entrar agora na Escritura, da Bíblia, e você vai ver esses atributos, tá? No Espírito Santo. Isso é um pouquinho da doutrina do Espírito Santo, que você vai perceber aí. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele exerce atividades pessoais. Quais são as atividades pessoais que ele exerce? O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo intercede. Vamos comprovar isso na Escritura, que é melhor do que ficar falando? Ensina, João 14, 26. Vamos mexer com a Bíblia, tá? João 14, 26, vamos lá. 14, 26. Podemos ler? Juntos. Mas, Consolador, que o Pai enviará Ele ensinará todas as coisas. Ele vai ensinar. Então, ele ensina. Tá bom? Também ele intercede. Romanos 8, 26. Vamos lá em Romanos. Dá uma voltinha em Romanos. 8, 26. Ele intercede. 8, 26. Podemos? Da mesma maneira, também o Espírito faz o quê? Nas fraquezas, né? Agora, no 27 diz o quê? Ele examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, faz o quê? Intercede pelos santos. Então, você tem ele intercede, tá? Depois, o Espírito Santo também, exercendo atividades pessoais, ele fala. Ele fala. Dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Fala, o Espírito Santo fala. 2, 7. Podemos ler? Então vamos lá, leiam juntos. Quem tem? Quem diz? O Espírito diz às igrejas. O Espírito diz, então ele fala. Outra coisa que o Espírito Santo fala, como atividade faz, como atividade pessoal, ele dá ordem. Ele comanda, ele dá ordem, ele quem ordena. Atos 16, versículo 6. Atos dos Apóstolos 16, versículo 6. Vamos ler o Espírito Santo ali no comando, dando ordens. É também um texto conhecido, mas é bom relembrar, até para enfatizar essa atividade. Passando pela Frígia, todos encontraram? Se algum novo convertido tem dificuldade
Pode pedir o irmão do lado, se o irmão do lado não souber, o da frente ou de trás, mas não fique sem acompanhar, tá bom? Que a palavra de Deus, ela deve ser examinada. Então, quer dizer, quando você simplesmente só ouve, às vezes você perde alguma coisa. Então, leia na sua Bíblia. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Impressionante, né? Ordem do Espírito Santo, não vá para a Ásia. Comanda, ele dá ordem, e é o Espírito Santo. Também ele dá testemunho, ele testifica em nós e testifica também através de nós. Ele testifica em nós e através de nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, ele testifica dentro de nós, em nós. 8,16, vamos lá. 8,16 de Romanos. Como está escrito? O mesmo faz o quê? Qual é o testemunho que ele dá? Nós somos o quê? Filhos de Deus. Testemunho a nosso respeito. Amém, glória a Deus. E no capítulo 15 de João, versículo 26, 15 e 26 de João, também você tem mais um testemunho aí do Espírito Santo. Vejamos. Mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, o que ele fará? Dará testemunho de mim. Então ele testifica que nós somos filhos de Deus e dá testemunho de Jesus em nós e através de nós. É o Espírito Santo quem opera isso. Também ele revela. A maior revelação do Espírito Santo são as diretrizes de Deus através da palavra. Então, no livro de Pedro, da carta de Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 21, você tem lá uma citação do apóstolo a respeito dessa tarefa do Espírito Santo. Essa revelação, ele revela, tá? A Bíblia, a Escritura, segundo Pedro, segunda carta de Pedro, segunda epístola ou carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vejamos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, que mais? Movidos pelo Espírito Santo. Então, ele quem revela, tá? Agora, não fica somente nessas atividades. O Espírito Santo também, quer dizer, ele exerce atividade de pessoas. Tudo isso que você viu aí, que você leu, que você anotou ou ouviu, você vê que são atividades que uma pessoa pode realizar. Não uma influência, não uma sombra. Alguns querem fazer crer que o Espírito Santo é uma influência. Uma influência não vai fazer essas coisas todas aí. Dar voz de comando, direcionar, ensinar, né? E também tudo isso que o Espírito Santo está descrito aí nesses versículos. Mas vamos mais. O Espírito Santo, como pessoa, que nós estamos provando aqui, que ele é uma pessoa divina, ele é sensível ao tratamento pessoal. Você não é sensível quando alguém fala com você, conversa com você? Se alguém chamar sua atenção de forma rude, você não se sente aborrecido? Não é? Quando alguém chega para você e dá uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, você não se sente bem? Não é assim que acontece? O Espírito Santo, como pessoa, ele é uma pessoa, ele é sensível ao tratamento que se deve dar a uma pessoa. Ele é sensível ao trato pessoal. E aí você vai ver que ele pode se entristecer,
ele sente-se resistido, ele pode sofrer desatenção. Vamos provar isso pela Bíblia? Vamos lá. Se entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30. Versículos também conhecidíssimo, muitas vezes repetido por nós. Nós sabemos, essa é uma advertência para o crente. Leia aí, Efésios 4, versículo 30. Como está escrito? Não o Espírito Santo de Deus, no qual estás para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele sela você. Ele, não é a questão dele pôr um selo. Ele mesmo é o selo. Ele é o selo de Deus em você. Estás selado nele. Ele sela você. E aí, quer dizer, você tem que agir de tal forma que você não entristeça. O Espírito Santo pode ser entristecido. Depois nós temos aqui, o Espírito Santo pode sentir-se resistido. Isso aconteceu no capítulo 7 de Atos. Vamos lá, dar uma voltinha no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E vocês vão ver lá um defensor da fé, né? E da fé apostólica, a igreja no seu início, e houve um confronto tremendo, e um diácono cheio do Espírito Santo, defendendo os padrões do Antigo Testamento, de toda a Escritura, e ele evoca aí aquela gente a se retratar, porque estavam resistindo ao Espírito Santo. Capítulo 7, versículo 51. Perdão que eu não falei o versículo. Versículo 51, Estevão está discutindo com alguns religiosos, tá? E ele chega quase no final da sua prédica, e ele diz aí, de uma forma muito contundente, chama aqueles homens à responsabilidade. E aí ele diz, olha, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Olha que coisa tremenda, né? Vós sempre resistis a quem? Ao Espírito Santo. E assim como vossos pais. Dura cerviz, quer dizer, de pescoço duro, que não abaixa, que não se inclina, que não se humilham. Dura cerviz indica isso. Não consegue se inclinar. E Estevão chama esses homens de dura cerviz, incircunciso de ouvidos e coração. O ouvido que ouve e o coração que medita estavam totalmente fechados para a verdade que Estevão estava declarando. Eles não quiseram ouvir. E isso aí está registrado como uma resistência não a Estevão, resistência ao Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é sensível a isso aí. O Espírito Santo também percebe desatenção. A desatenção que se dá ao que ele fala através da palavra, isso é um assunto que desde o Antigo Testamento acontecia. E em particular, no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 17, você vai ver aí Deus, através dos profetas, ademoesta o povo, tá? Para deixar a idolatria, e eles estavam como que endurecidos, entenebrecidos neles mesmos. E aí, o que acontece? Deus manda profetas, e mais uma vez, capítulo 17 de Reis, e o versículo 14, todo o capítulo 17 é uma descrição dos motivos divinos para mandar o povo em cativeiro, para tirar o povo da terra, porque o povo estava adorando deuses falsos. Mas Deus não manda o povo embora sem advertir. Então, durante muito tempo, Deus mandou profetas para falar ao povo. Mas vamos ver o que aconteceu aí. Ele enviou profetas o tempo todo, sempre repetindo a palavra. No versículo 14, então, está aí. Porque não deram ouvidos, antes endurecer a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus.
E você, se ler o versículo anterior e o versículo seguinte, você vai encontrar que a inspiração desses profetas era por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os profetas para falarem ao povo, mas eles, não deram atenção. Não queriam dar atenção. A diferença lá de Estevão é que eles se insurgiram contra Estevão. Eles se insurgiram contra Estevão e apedrejaram Estevão mesmo. Todos nós sabemos. E aqui não, eles não deram valia. Sabe o quê? Deixa esse tolo falar aí, a gente não liga para ele não. Quer dizer, é essa a conotação desse capítulo 17. Deus manda falar e eles não dão a mínima atenção. O Espírito Santo, ele nota quando nós, no coração, não lhe demos atenção. Isso serve aqui, abrindo um parêntese rápido e fechando, nós precisamos dar atenção ao que o Espírito fala pela palavra, ao que o Espírito Santo fala pela pregação e fica do nosso coração como uma insistência e a gente tem que dar atenção a isso. Porque Deus não tem por inocente aquele que, sabendo o que é para fazer e não faz, Deus não tem por inocente não. Haverá uma punição, tá? Bom, então a desatenção o Espírito percebe. Em seguida, também o Espírito pode ser apagado. Como é que se apaga o Espírito? Apagar o Espírito. Nós vamos para o Novo Testamento, vocês sabem, lá em Tessalonicenses 5, quando o apóstolo Paulo fala para a igreja, os Tessalonicenses, da igreja de Tessalônica, ele fala, não apagueis o Espírito. Tem Bíblia que diz, não extingais o Espírito. Às vezes a pessoa fica perguntando, que palavra é essa, extingar? Extinguir, é o mesmo que apagar. É como que apagar com um extintor de incêndio. Então, apaga-se o Espírito quando se desobedece habitualmente, quando não se dá atenção a ele. Vai se apagando o Espírito quando a desobediência é contínua. Então, apagar é uma coisa que vai acontecendo. E nós somos advertidos a não apagar o Espírito. Ele é o convencedor. Jesus disse que ele haveria de convencer. Ele é aquele que é Deus dentro de nós. É pessoa divina. Então, não apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19, o versículo é curtinho e diz, não apagueis o Espírito. É só essa frase. 5,19 de 1 Tessalonicenses. Também, o Espírito Santo, ele sente-se maltratado pela mentira. E nessa referência que nós vamos ver, o Espírito Santo é chamado de Deus. Atos capítulo 5. É uma palavra muito contundente quando aquele casal fez o trato pessoal diante de Deus e depois negaram, depois eles apostataram daquilo que haviam combinado. Então, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. O início da história vocês conhecem, né? A igreja oferecia, os crentes estavam entregando a venda, né? O produto das suas vendas, estava entregando aos apóstolos. E a igreja estava começando, muita gente fazendo isso, e o casal Ananias e Safira quiseram também contribuir. Eles não eram obrigados a fazer isso. Fizeram por conta própria. Mas quando chegou na hora de entregar o produto, eles combinaram dar menos e dizer que tinha sido vendido por menos. Só que, o que acontece aí no versículo 3? Vamos lá, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da propriedade? Aí você vê no 4, o que tem mais? Guardando não ficava para ti e vendendo não estava em teu poder? Aí vamos observar a outra pergunta. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas Então o Espírito Santo no versículo 3 é descrito aqui por Pedro como Deus. Então o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é sensível e ele se sente maltratado pela mentira. Louvado seja Deus. É Deus. O Espírito Santo é Deus.
por último aqui, nessa série, o Espírito Santo percebe blasfêmia contra si. Nós, às vezes, queremos situar como é que é quando alguém blasfemou contra o Espírito Santo. Pode estar certo que ele percebe isso. Jesus diz aos seus discípulos que uma blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado, nem no mundo presente, nem no vindouro. Não haveria condição de perdão. O Espírito Santo é aquele que convence, e ele percebe isso. Blasfêmia contra ele, ele é Deus, e ele vai punir. Vai punir. Então, nós precisamos observar isso. Então, tratando do Espírito Santo, eu fecho aqui essa questão aqui, para que você saiba que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem todos os atributos de uma pessoa, de uma personalidade. A inteligência que ele pensa, orienta, vocês viram isso aí. Tem uma mente ativa, a mente ativa de Deus. O Espírito Santo representa isso, e é isso. A vontade, que é essa autodeterminação, quando ele distribui dons, quando ele distribui tarefas, tá? Como lhe apraz, como é do seu agrado. Falar? Não. Então, veja bem, como é do seu agrado. Quando eu digo que o Espírito Santo tem inteligência, vamos ver uma passagem muito interessante em Atos 15. Atos 15, para você ter uma ideia dessa questão aí do Espírito Santo, a mente ativa. Quer dizer, quem tem inteligência é a mente ativa. Capítulo 15 e o versículo é o versículo 28. Era o concílio da igreja em Jerusalém. Todos os obreiros da igreja naquela época se reuniram na cidade de Jerusalém para tratarem de assuntos atinentes ao próprio crescimento da igreja, ao progresso da igreja. A igreja estava alcançando gentios, alcançando estrangeiros. Até então, eram mais os judeus que faziam parte da igreja. A partir daí começam a aparecer gentios convertidos. E havia uma certa controvérsia. Os gentios, eles vão cumprir a lei ou não? Então, foram resolver isso num concílio. Então, conversaram, trataram, devem ter orado muitas vezes. Para esse desfecho, com certeza ele deve ter orado muito. E aí, no versículo 28, aí você tem uma coisa muito interessante. Capítulo 15, versículo 28. Vejamos. Na verdade, olha só, isso é a conclusão, vamos dizer, o relatório final do concílio. Na verdade, pareceu bem. A quem? Ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. O que é que os gentios tinham que fazer? Agora, interessante, guardem isso. Pareceu bem ao Espírito Santo e à liderança da igreja. A liderança da igreja está atrelada ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e à liderança da igreja que acontecesse agora essa escola bíblica. Amém? Podemos agradecer a Deus por isso, né? Pareceu bem a Ele mesmo que fosse realizada agora. Então, todas as resoluções da igreja passam por esse crivo. Então, quando eu digo que numa situação dessa, assunto sério a ser tratado, né? E a conclusão foi essa, pareceu bem ao Espírito Santo, eles tinham certeza que o Espírito Santo estava agindo através deles, com certeza. Outra coisa interessante, quando eu falo que o Espírito Santo tem autodeterminação, você vai perceber lá em 1 Coríntios 12, versículo 11, como é que o Espírito Santo age no que diz respeito à distribuição dos dons. 12, versículo 11. 12, 11. Aí fala dos dons espirituais. E no 11 diz aí, de uma forma muito clara, quem é que está encarregado disso? Quem é o supervisor dessa distribuição? Podemos ler? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um
como lhe apraz. É Ele quem distribui. Amém? Então, vontade, autodeterminação, vontade própria. E há também uma sensibilidade no Espírito Santo. Agora, quando eu falo de voltando um pouquinho, quando eu falo de autodeterminação, eu tenho que me lembrar que no Antigo Testamento também, Deus impeliu pessoas a fazerem, a realizarem coisas que de outra forma não fariam. E foi uma ação do Espírito Santo que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, na sensibilidade, nas emoções, veja bem, o Espírito Santo de Deus, ele é sensível a tudo isso que nós vimos aqui, concernente às maneiras erradas de tratá-lo. E não se esqueçam, mas ele também percebe. Vamos ver lá em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. E o versículo é o versículo 9. Ele viu a obstinação do coração do povo. E isso aí é tarefa do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, vendo isso aí. É claro que no Antigo Testamento você vai ver a atuação de Deus em relevância. Mas veja só o que está escrito aí. O que é que ele viu? O Senhor disse a Moisés: tenho visto a este povo, esse que é povo obstinado. Então, nada escapa ao olhar e à sensibilidade do Espírito Santo. Amém? Agora, o Espírito Santo, eu falei aqui que pessoa divina, então é comprovado na Escritura a deidade do Espírito Santo. Essa palavra deidade quer dizer que ele é Deus. A divindade do Espírito Santo, o ato de ser Deus, ele é Deus, porque ele é eterno, ele é Deus, é eterno. Ele é Deus, é onisciente, é onipresente e onipotente. Esses atributos divinos estão nas três pessoas. E você pode comprovar isso no Espírito Santo. Em Hebreus, nós vemos lá que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo. É bem colocado isso. No Salmo 139 diz: para onde fugirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Né? Não há como fugir disso. Quando o anjo foi falar com Maria, com aquela jovem Maria, que seria a mãe do Salvador, disse que não havia nada impossível e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a cobriria com a sua sombra. Então, o poder do Espírito Santo, todo o poder. E você vê que ele sabe tudo. Quando nós lemos em Coríntios, diz que o Espírito do Senhor conhece todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Então, você tem aí uma pessoa divina que realiza trabalhos divinos, tem sensibilidade pessoal, se ressente ou se alegra com o tratamento pessoal, realiza tarefas pessoais. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus.